Olha só essa história. Sexta-feira, 7 de maio de 2021, agorinha. Estamos no departamento de TI da Colonial Pipeline, uma empresa de Atlanta, no estado da Geórgia, Estados Unidos. Ainda não deu 7 da manhã. Está escuro lá fora. E o dia está próximo de amanhecer. Aí, de repente, o técnico no computador vê a mensagem. Todos os dados foram encriptados. Nós, esse é um grupo hacker russo chamado DarkSide, quer dizer, lado obscuro, ainda por cima roubamos dados seus. Se um resgate não for pago, vamos vazar informações delicadas da empresa e vocês não conseguirão mais controlar os seus computadores. Sabe o que aconteceu? Essa é uma empresa profissa, profissional mesmo. Montou-se imediatamente um comitê de crise. O FBI foi informado. Antes das 9 da manhã, o presidente Joe Biden estava informado e técnicos da inteligência americana estavam chegando na Colonial. Sim, antes das 9 da manhã, até o presidente americano estava informado do caso. Ao final daquele dia, depois de um trabalho intenso, com os melhores consultores externos, com a ajuda do governo e o trabalho esforçado do time interno de TI, as equipes levaram ao CEO da Colonial as suas conclusões. Ele ouviu atento e deu a ordem de que o resgate fosse pago em bitcoins. Quase 5 milhões de dólares. História 100% real. Naquele exato momento, uma grande empresa brasileira também estava sendo atacada pelo mesmo grupo russo. Nessa história eu não vou entrar. Mas se vocês estão curiosos para entender por que um dos primeiros avisados foi o presidente americano e por que esse assunto virou o principal tema de Biden na primeiríssima conversa que ele teve com seu par russo Vladimir Putin, então vem comigo porque a história é boa. E olha, só um último spoiler. Nesse exato momento, o país em que as empresas estão mais expostas a esse tipo de ataque, sabe qual é? É o nosso. É o Brasil. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Hoje nós vamos falar sobre ransomware. – 45% da gasolina, do diesel e do diesel de aviação consumidos na costa leste dos Estados Unidos são controlados pela Colonial Pipeline. Os servidores sequestrados pelos hackers russos controlam o maior oleoduto de lá. E olha, não tem caminhão-tanque em quantidade suficiente no país que consiga fazer a viagem do Texas a Nova York, Washington, Boston, Miami e todas as cidades do litoral para substituir o combustível que passa por aquele duto. É por isso que o CEO pagou o resgate. Porque ia demorar para resolver o problema, talvez não resolvesse, e se entre sexta e terça-feira as máquinas não estivessem de pé novamente, ia começar a faltar combustível no país. Os maiores aeroportos dos Estados Unidos iam ter de decidir que avião voa e qual que fica no solo. Os carros iam parar. Vocês imaginam um caos? É pior. As petroleiras no Golfo do México, a um ponto, iam começar também a ter dificuldade de escoar a produção diária. Poço de petróleo você não tampa. Eles não iam ter onde armazenar. Claro que num caso desses, não basta ter um backup, porque ainda por cima tem a ameaça de vazar dados delicados, e-mails, relatórios, esquemas, plantas mesmo, dos dutos que serviriam a potenciais terroristas. É claro que o presidente imediatamente foi avisado. Essa é uma ameaça à segurança nacional. Se fosse feita por um país, teria sido um ato de guerra. E ainda tem outro problema que ninguém nunca conta sobre ransomware. Os hackers que escrevem esses programas são muito bons e dão muito trabalho na hora de fazer o código que bloqueia acesso aos servidores. Agora, o programa que desbloqueia é horroroso, é lento, coisa de demorar dias para tudo voltar ao normal. E não basta, né?
Porque depois ainda é preciso mergulhar na rede atacada e investigar tudo para ter certeza de que as portas deixadas abertas foram novamente devidamente fechadas. O CEO da Colonial sabia disso. Ele tomou a decisão de pagar o resgate porque sabia que tinha poucos dias para deixar o serviço de pé novamente e que a equipe de técnicos, com o software dos hackers, ainda assim ia ter muito trabalho para regularizar tudo. Às vezes, as pessoas acham que o trabalho de uma equipe sólida de segurança de sistemas serve para evitar que a porta seja escancarada. Não é. Não é porque não dá. O trabalho de uma equipe de segurança é fundamental para dificultar muito o trabalho de hackers. Para que só os melhores, a nata do submundo digital, tenham acesso aos sistemas. E que ainda assim, eles terão trabalho. Agora, uma hora a porta vai ser aberta. E aí, novamente, ter uma equipe sólida de segurança é fundamental para ajudar a tomar as decisões quando a crise se instaura. Quando o pior acontecer, também essa é a equipe que vai ajudar a botar tudo de pé novamente. Sem gente boa dessa área, uma empresa num ataque desses não fica de pé. O presidente Joe Biden puxou o presidente Vladimir Putin de lado para botar pressão. Por quê? Porque o governo russo não faz nada com esses hackers. Não tem justiça, não tem polícia. Há um pacto não escrito de que empresas da Rússia e dos países na sua esfera de influência não são atacados. De resto, o mundo, olha, campo aberto. Sim, na Rússia vivem alguns dos melhores hackers do mundo e eles atuam livremente sob a proteção velada do governo. Esse ataque da Colonial, ele começou num site chamado UAS, é uma espécie de marketplace, tipo um eBay, um Mercado Livre, só que esse funciona na Dark Web, no submundo da internet. Ali, o que eles vendem são senhas para acesso às redes de empresas. Essas empresas, elas nem desconfiam que já foram invadidas e que suas senhas já foram descobertas e que estão à venda. Mas estão lá, à venda. Senhas de 63 países distintos. O hacker profissional paga o preço, recebe o login, recebe a senha e a partir daí pode implantar os seus programas que vão travar acesso às máquinas. Sabe qual o país que tem mais senhas de empresas disponíveis à venda nesse marketplace, sem que suas equipes de TI sequer desconfiem? É o Brasil. Ransomware está se explodindo no mundo. O Brasil é a vítima mais escancarada. Os hackers russos sabem disso. Você pode não estar lendo no jornal sobre todos os ataques. Mas olha, eles estão agindo.